Fala pessoal, aqui é o Simon do canal do Simon. Isso se você estiver me assistindo pelo YouTube, porque às vezes eu coloco uns vídeos meus no IGTV também para pegar mais alcance e tudo mais. Mas enfim, eu sempre gravo direcionado ao YouTube, então geralmente eu falo como se eu estivesse no YouTube e tudo mais. Eu mando se inscrever, deixar o like, enfim. Bom, eu vim aqui hoje falar pra vocês sobre como foi escrever meu primeiro livro e dar algumas dicas pra você que é escritor também a terminar o livro, algumas dicas pra terminar o seu livro, pra você, enfim, chegar até o final dessa jornada que é escrever um livro, que a gente sabe. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, acabei cuspindo aqui, vocês viram, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o gostei. Por que eu tô pedindo isso? Porque dar o gostei no vídeo ajuda ele a alcançar mais gente, sabe? Deixa ele mais popular, digamos assim. Se você tá me vendo pelo YouTube, aproveita e se inscreve no canal para você não perder os outros conteúdos aqui do meu vídeo. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links das histórias que eu escrevo, porque meus livros ainda estão no Wattpad. Então eles ainda estão disponíveis gratuitamente para quem quiser ler. Enfim, vamos logo pro vídeo. Bom, esse ano de 2020 eu escrevi 3 livros completos, que é uma trilogia, né? Que a trilogia cujo nome é Mistérios de Greenwash, é uma trilogia de mistério. E como ela é mistério, ela sempre tem muitos elementos, assim, segredos, coisas que eu revelo depois, pistas que eu coloco antes. Então o que eu faço? Quando eu fui criar essa história, eu tenho esse caderno aqui, vou até mostrar pra vocês, vou até fechar pra caso alguém veja algum spoiler aí. Nesse caderno, é muito importante você ter um caderno pra você anotar as coisas que você cria na sua história. Então eu tenho esse caderno e eu anoto qualquer coisa, gente. Tipo assim, eu tive uma ideia pra história, aí eu pego, sei lá, caneta e coloco um traço, tal coisa, traço, tal coisa. Eu saio anotando toda a ideia que eu tenho. Por que eu faço isso? Porque é muito fácil a gente esquecer das ideias que a gente tem. Então, o conselho que eu dou é vocês sempre terem um caderno para vocês anotarem a ideia de vocês, para vocês não deixarem ela morrer. Porque depois, quando vocês... Ai, putz, eu não sei o que eu criei para essa história. Você abre o caderno e você lê tudo aquilo. Então, eu fui escrevendo tudo, fui escrevendo os mistérios, as ideias que eu ia tendo e tudo mais. E outra coisa que é muito importante é você escrever todo dia. Por quê? Porque você tem que tornar isso um hábito. A escritura ela é um hábito que você desenvolve. Assim como você ir para academia, assim como você caminhar, escovar dente, tomar banho. É um hábito que você desenvolve. Inclusive, dizem que se a gente fizer uma ação por 21 dias contadinho, a gente cria um hábito. Então, meu conselho é que vocês escrevam, nem que seja, sei lá, gente, 1000 palavras por dia. Abre, escreve um pouco e depois no outro dia continua, mas escreva uma vez por dia. Porque nisso você cria um hábito de escrita. E o que acontece? Quando você cria um hábito de escrita, é muito mais difícil você se esquecer dos detalhes da sua história. Porque, por exemplo, vamos dizer que pego o computador e escrevo um capítulo hoje. Aí, sei lá, daqui a uma semana eu vou escrever o outro. Putz, nessa uma semana aconteceu muita coisa na minha vida. Meu cérebro processou muitas informações diferentes ao longo desse tempo todo. Então, a probabilidade de eu ter esquecido dos detalhes que estão acontecendo na minha história é maior. Isso vai fazer com que eu perca mais tempo tendo que ler os detalhes, tendo que ler o que eu escrevi. Então, se eu escrevo todo dia, eu vou fazer isso? Eu vou, pra não esquecer, pra me certificar de que eu não tô esquecendo. Mas se eu escrevo todo dia, eu esqueço menos, eu lembro mais as coisas. A história tá mais vívida na minha cabeça. Putz, Simon, mas pra mim é muito chato escrever. Eu acho escrever muito chato. Eu também acho, às vezes. Às vezes é chato, gente. A gente fica esperando uma inspiração pra começar a escrever. Tipo, putz, hoje eu não tô no clima pra escrever. Putz, hoje eu não tô inspirado. Aí nisso a gente fica adiando, a gente não escreve nunca, não termina nunca. Então, o meu conselho é, mesmo que você não esteja no clima ou inspirado, você escreve mesmo assim, você meio que se dedica, coloca uma música, um lo-fi, que tem um monte de vídeo de lo-fi aí. Pra quem não sabe o que é lo-fi, é tipo umas músicas ambientes, assim, é lo-fi que se escreve, tá? Lo-fi, mas pronuncia lo-fi. Coloca uma trilha sonora do YouTube, qualquer coisa, e senta pra escrever. Escreve, é se dedicar mesmo, assim. É chato, porque você tá saindo da sua zona de conforto, mas você precisa escrever todo dia, porque você cria um hábito. O cérebro é um músculo, então você tem que acostumar esse cérebro a trabalhar para escrever. Até porque quanto mais você escreve, mais ideias você vai tendo. Ou seja,
Quanto mais você está escrevendo, mais ideia você está tendo para o seu livro. E cada ideia que você tem para o seu livro, você vai anotando para você não esquecer. Então escreve, teve ideia, anota. Outra coisa que eu faço muito é o que acontece. Eu escrevo um capítulo, antes de escrever um capítulo, eu anoto o roteiro daquele capítulo. Então eu coloco assim, capítulo 5. Ponto de vista tal personagem, que no caso eu coloco um ponto de vista para cada capítulo. Aí eu coloco a data que tá acontecendo naquele capítulo, se é num dia da semana ou não. Você pode fazer isso ou não, se você quiser, mas é o que eu faço. E aí eu coloco tudo que vai acontecer no capítulo. Se eu escrevo o capítulo antes de fazer o roteiro, depois eu faço o roteiro pós-escrita. Então eu escrevo tudo que aconteceu no capítulo. Então eu escrevo, fulano foi até a farmácia e comprou tal coisa. Fulano conversou com tal personagem e rolou tal momento. Fulano teve química com tal pessoa. Por que eu faço isso? Porque, digamos que eu passei 2 semanas sem escrever. E aí eu, putz, eu não lembro o que aconteceu em tal capítulo. Eu quero reler. Ao invés de eu ter que reler o capítulo todo, às vezes eu tô com pouco tempo para fazer isso, eu pego e releio o roteiro daquele capítulo. Pra, se eu quiser dar uma relida nos roteiros, assim, para ficar mais vívido na minha memória. Então, dicas. Sempre que você tiver ideia, anote. Você vai fazer um capítulo, escreve o roteiro do capítulo, ou se você escreveu o capítulo já, escreve o roteiro depois de tudo que aconteceu no capítulo, resumidamente. E quanto mais você escreve, mais ideia você vai tendo, mais você escreve e tudo mais. Então, a minha dica é você nunca parar de escrever. Porque, por exemplo, quando eu estava realmente escrevendo meu primeiro livro, cada ideia que eu tinha, eu escrevia, eu tinha mais vontade de escrever, eu escrever, e acabou virando um hábito. Então, eu acabei terminando o meu primeiro livro muito mais rápido do que eu terminei o segundo. O segundo foi o que eu mais demorei de todos. O terceiro também escrevi bem rápido. Mas o segundo foi o que eu mais demorei porque eu passei um tempo sem escrever porque eu tava com uns problemas pessoais. E aí, quando eu fui escrever de novo, eu tava naquela coisa, com preguiça de escrever, fazia tempo que eu não escrevia, aí eu tinha perdido o hábito. Então, meu conselho é que você desenvolva o hábito, mesmo que você não esteja com vontade. Você faz uma parada, sei lá, de 1 hora no seu dia para escrever nessa 1 hora. Você vai sentar na frente do computador ou do caderno, se você escrever no caderno, vai fazer assim, eu vou escrever, eu não vou sair dessa cadeira até eu terminar esse capítulo, é uma obrigação. E você se esforça para escrever. Sabe por quê? Depois que você terminar de escrever, você vai se sentir muito bem porque você escreveu aquele capítulo. Você não vai pensar, putz, eu sou inútil, era pra estar escrevendo. Não, você vai escrever, sabe? Então, meus conselhos são anotar todas as ideias, fazer roteiro para os capítulos e se esforçar a escrever sempre. E claro, às vezes coloco uma musiquinha para entrar no clima, esse tipo de coisa. Mas essas minhas dicas básicas são as minhas dicas principais para você que quer terminar um livro. Eu sei que, tipo assim, são dicas, entre aspas, fáceis. Mas na prática acaba às vezes sendo meio difícil. Então, meu conselho é que vocês sigam elas. Tenta pegar uma semana aí para fazer essas dicas acontecer. Põe em prática, né, e tudo mais. E cara, se você gostou do vídeo, assistiu até agora, dá um gostei, gente. Comenta aí o que você acha, quais são suas dicas para escrever, porque eu sou uma pessoa. Às vezes alguém tá vendo o vídeo, ela vai ler os comentários e tem mais dicas que você escreveu. Então, você escreve alguma dica, a outra pessoa pega e tudo mais, fala as suas maneiras aí, como que você faz para escrever e tudo mais. Se você tá me vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, porque eu tô sempre postando um vídeo aqui. Quer dizer, eu não tô sempre, mentira. Mas eu tô tentando ser mais ativo no canal, tem outros vídeos aí no canal se você quiser ver. E é isso, obrigado pela sua paciência, por ter visto até agora. Um beijo e eu vejo você na próxima.